As primeiras décadas do século XX, que ficaram conhecidos como os Anos Loucos, foram marcados por grandes mudanças, como no meio acadêmico-científico com os estudos psicanalíticos de Freud, no tecnológico com a popularidade da luz elétrica, da fotografia e do rádio, e incertezas políticas que estavam presentes em diversos países da Europa entre o período das duas grandes guerras, criando assim um clima propício para o desenvolvimento dos movimentos artísticos chamados de vanguardas europeias. O surrealismo foi a corrente artística moderna da representação do irracional e do subconsciente, e tem suas origens no dadaísmo, pois André Breton rompe com o líder do movimento dadaísta e em 1924, em Paris, lança o Manifesto Surrealista, no qual, segundo ele, o termo consiste em automatismo psíquico em estado puro, mediante o qual se propõe exprimir verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio, o funcionamento do pensamento. Ditado do pensamento, suspenso qualquer controle exercido pela razão, alheio a qualquer preocupação estética ou moral, marcando assim, historicamente, o nascimento do movimento surrealista. Agora eu vou estar falando um pouco mais sobre as principais características do surrealismo. A expressão livre do pensamento, que era uma das principais características, era regrada somente pelos impulsos do subconsciente, essa fase do surrealismo. Ele desprezava a lógica e era contra os padrões estabelecidos pela ordem e pela moral da sociedade na época. Outro ponto muito importante do surrealismo foi a valorização da fantasia, da loucura, da reação automática, refletida pelas obras, vamos dizer assim. Então, muitos desses artistas deixavam-se levar pelos impulsos, enfim, pela emoção, e registravam aquilo que vinha na mente. Uma outra característica é a realidade superior, a criação dessa realidade superior. Uma realidade superior à realidade imposta pela sociedade burguesa da época, como se esta realidade estivesse acima do realismo. Um dos objetivos principais do surrealismo era ultrapassar os limites da imaginação, como a gente já vem falando, e da tradição lógica impostas pelas ideias artísticas que vinham sendo impostas desde o Renascimento. Outra principal característica do movimento é a influência significativa das teorias da psicanálise, que é de Freud, que valorizavam a importância do inconsciente para impulsionar a criatividade do ser humano. E a última característica, não menos importante que eu vou estar falando aqui, é a característica dos elementos abstratos. Formas que se baseavam na fantasia, na dimensão do imaginário. Então eles utilizavam bastante esses elementos abstratos. Eles buscavam a perfeição entre desenhos e cores dentro do universo imaginário e tudo mais. E utilizavam recursos como ilusões ópticas, dissociação entre imagem e legenda, enfim. Esses elementos bem abstratos mesmos. Vou começar falando de Salvador Dalí. Ele nasceu em 1904, na região da Catalunha, na Espanha. Ele é um símbolo da pintura surrealista mundial. Seu estilo alternativo de se vestir e aparecer em público sempre chamou a atenção, vindo a fazer dele um ícone pop da arte moderna. Dalí produziu mais de 1.500 quadros ao longo de sua carreira, além de ilustrações para livros, esculturas e entre outros objetos. Entre seus trabalhos mais conhecidos são A Persistência da Memória, de 1931, e A Tentação de Santo Antônio, de 1946. Outro nome muito importante do surrealismo foi Max Ernst. Ele foi um pintor e poeta alemão que viveu na França em 1922, onde conheceu André Breton e ingressou no movimento surrealista. Breton dizia que Ernst era o mais magnífico cérebro assombrado do mundo das artes, pois ele dominava como poucos o conceito do surrealismo. As surrealistas mais famosas são A Bela Estação, de 1925, e Cidade com Animais, 1919. Retratam bem o pensamento livre do surrealismo. René Magritte também foi um importante artista surrealista do século XX.
nascido na Bélgica no ano de 1898, fez da pintura sua principal atividade. Ao se mudar para Paris, começou a participar das atividades do grupo surrealista, tornando-se um dos mais expressivos nomes do movimento. Embora suas obras sejam surrealistas, são as que mais estão dentro da realidade, como A Queda, de 1953, e O Filho do Homem, de 1964, que apresentam uma valorização do inconsciente. Outro artista surrealista do começo do século XX foi Joan Miró. Ele foi um escultor, pintor, gravurista, ceramista, nascido em 1893 na Catalunha, assim como Dalí. Viveu por um tempo em Paris, onde teve contato com tendências modernistas como o fauvismo e o dadaísmo. Na década de 1920, conheceu vários artistas surrealistas, como o próprio fundador do movimento André Breton. Passou a adotar uma estética mais lúdica, cujos símbolos remetiam a fantasias. Dentre suas obras estão Personagem Oseo, de 1972, e Interiores Holandeses, de 1928. Finalizando com Paul Delvaux, ele foi um pintor belga nascido em 1897, e seu estilo de pintura era mais acadêmico, porém com temáticas oníricas e pessoais. Entre suas obras estão Aurora, de 1937, e Pigmaleão, de 1939, que apresentam características como valorização do inconsciente e criação de cenas irreais. Oi, meu nome é Lucas e eu vou falar um pouco sobre os 5 artistas literários mais lembrados quando se trata do surrealismo. Eu vou começar pelo Guy Apollinaire. Ele foi um escritor e crítico de arte francês, possivelmente um dos mais importantes ativistas culturais da vanguarda do século XX, e ele foi conhecido particularmente por sua poesia sem pontuação e sem gráfica. E ele escreveu vários manifestos importantes para as vanguardas da França, como o cubismo, e ele também foi o criador da palavra do surrealismo, então dá pra ver que ele foi bem importante, não só para o cubismo, quanto para o surrealismo, criando o termo. Eu vou falar um pouco agora sobre o André Breton. Ele começou a ser relevante na área do surrealismo a partir da década de 20, que ele começou a publicar suas próprias obras. Obras essas que as mais famosas são o Manifesto do Surrealismo, de 1924, e do Surrealismo e suas Obras Vivas, que é de 1953. E o Breton ele foi profundamente influenciado pelas ideias de Rimbaud e Marx, tanto que ele se filiou ao Partido Comunista. Mas ele saiu em 1933, porém, nesse período, ele foi muito influenciado pelas ideias comunistas. Então, algumas das obras dele refletem esse período da vida dele. Agora eu vou falar um pouco sobre Paul Eluard, que ele foi um poeta francês, autor de poemas contra o nazismo que circularam clandestinamente durante a Segunda Guerra Mundial. Ele participou do movimento dadaísta e foi um dos pilares do surrealismo, abrindo caminho para uma ação artística mais engajada. Tanto que ele também se filiou ao Partido Comunista Francês e ele se tornou mundialmente conhecido como poeta da liberdade. Agora eu vou falar um pouco sobre o Louis Aragon. O Louis Aragon foi um importante poeta, romancista e escritor francês do século XX. Ele é considerado um dos mais importantes escritores surrealistas da França. E algumas das obras dele são As Aventuras de Telêmaco, de 1922, O Camponês de Paris, de 1926, e Os Comunistas, de 1951. Agora eu vou falar um pouco sobre o Jacques Prévert, que é o último dessa lista. Ele foi um poeta e roteirista francês. Depois do sucesso dele da primeira coletânea de poesias, Paroles, de 1946, Prévert se tornou um grande poeta popular. Graças à sua linguagem familiar, humor, hinos de liberdade, jogo com as palavras, ele tinha esse jeito de falar com o povo. Como resultado do sucesso, seus poemas começaram a ser estudados pelas escolas francesas pelo mundo, conquistando o reconhecimento internacional. Surrealismo na literatura. O principal nome dentro do realismo na literatura é do poeta André Breton. Ele defende um movimento como uma crença no caráter supremo de certas formas de associação, até hoje negligenciadas na impotência dos sonhos nos jogos desinteressados do pensamento. O surrealismo era composto por escritas que extraíam tudo aquilo que o nosso consciente tinha a acrescentar para a arte. Eles inovaram, renunciaram o romance e a poesia na época. Seus vocabulários eram libertos de qualquer significado. Eram resultados de um impulso de criação puro e totalmente simples. Ou seja, parecia que eles não se importavam se o texto tinha conexão, lógica ou até mesmo algum sentido racional. Eles misturavam imagens oníricas e notícias de jornais
rompendo o tempo linear, destruindo padrões racionais e contribuindo para uma nova forma de existências desacorrentadas e contestadoras. Surrealismo no Brasil. De acordo com os historiadores da arte, a chegada do surrealismo no Brasil esteve completamente relacionada com o movimento modernista. Um pouco antes da década de 1930, alguns historiadores acreditam que o surrealismo no Brasil não teve tanto destaque e atribuem isso aos momentos históricos diferentes vividos na França e no nosso país. Mesmo com essa pouca força, grandes artistas surrealistas brasileiros deixaram marcas na cultura e na história da arte. Muitos se perguntam quem foi o primeiro artista surrealista brasileiro, mas na verdade não foi apenas um, mas sim um conjunto deles, no esforço de encontrar uma identidade artística brasileira. Artistas como, por exemplo, Ismael Nery, Cícero Dias e Tarsila do Amaral trouxeram para o país o até então novo estilo da arte. Possivelmente, um dos mais conhecidos nomes do modernismo foi Tarsila do Amaral, uma pintora surrealista brasileira de mais destaque na época, estendendo a sua importância até os dias de hoje. Do Amaral pintou em 1928 uma das obras mais importantes do surrealismo no Brasil, o Apaporu. Do Tupi-Guarani, O Homem que Come. A tela foi um presente ao então marido Oswaldo de Andrade. Observando a tela, ela criou um movimento antropofágico cuja ideia principal era deglutir a cultura europeia, incorporando aos elementos da nossa cultura.